Olá, sejam novamente muito bem-vindos para o canal Além da Matéria. Hoje vamos sanar muitas dúvidas o que esperar para 2023. Temos um chamado? Acompanhe-nos. Olá, Sara! Ei, Rafa! Tô curioso, para 2023, o que nos espera? Muito trabalho, muita animação, temos um chamado? Sim, 2023, na verdade, é um ano que vem para continuar, né, todo esse processo de transição e de mudança que nós já estamos, né, nós todos já estamos nesse meio dessa mudança. Só que a gente chegou num momento em 2023 que realmente muitas entidades, muitas mentes, né, espirituais, eles estão dizendo sobre a questão de um grande chamado, em que vai ser um ano em que serão convocados muitos trabalhadores espirituais, porque eles estão realmente fazendo uma convocação geral. E o que eu posso esperar, por exemplo? Estou ouvindo aqui hoje, às vezes eu estou no meio do ano ouvindo essa palestra de 2023 e pode ter acontecido alguma coisa. Como que eu vou saber se eu devo ou não participar desse chamado? O que seria esse chamado? Esse chamado, na verdade, é uma resposta em que a espiritualidade precisa dar frente a muitas movimentações também da força contrária. Então, como as portas dos umbrais estão abertas, como nós estamos passando por momentos muito bélicos, momentos de muita guerra interior, né, e guerra também externa, muita violência, tá vindo um crescente de uma onda de violência muito grande. O que foi me explicado, eu fui chamada pelos mentores, pelo mestre Micael no plano espiritual, e o que me foi explicado é que tem uma crescente muito grande de violência, de uma crescente bélica, e que eles estão chamando pessoas que querem trabalhar para a espiritualidade, trabalhadores da luz, que a gente chama de trabalhadores da última hora também, para justamente conflitar, né? Para a gente colapsar essa onda e deixar que ela comece a baixar, para que venha também uma resposta da harmonia. Então, na verdade, a gente está precisando de colapsar certas forças trevosas, e a forma de colapsar essas forças trevosas é com movimento, é com trabalho. Então, a gente está precisando em 2023 ser um ano de uma espiritualidade mais em ação, né? Então, eles estão buscando não estudantes espirituais, mas sim aqueles que querem trabalhar mesmo para a espiritualidade, que querem se envolver, ter ações que eles estão sendo, no lugar onde eles estão, os canais de luz. E eu posso esperar, por exemplo, eu sou uma pessoa, ou ouço pessoas que falam, poxa, eu tô triste, eu não tô meio deslocado. Esse sentimento de muitas vezes não saber, não se encontrar no mundo, é um chamado? É um início de uma mudança? É o início de uma mudança, Rafa, porque na verdade muitas pessoas perguntam, mas como eu vou saber se eu tô sendo chamado, né? Se eu faço parte dessa convocação? Então, normalmente as pessoas que estão sendo chamadas são pessoas que têm maior sensibilidade energética, que estão com vontade de transformar, sabe? De fazer diferente, de mudar o mundo, de mudar a si mesmas. E muitas pessoas sentem esse chamado com alguns sintomas. Um deles é acordar no meio da noite. Então, muitas pessoas que estão sendo chamadas, principalmente no ano de 2023, principalmente nessa virada entre 2022 e 2023, até a primeira metade de 2023, as pessoas vão começar a acordar na noite, principalmente no horário entre 3 e 4 horas da manhã, sentindo às vezes uma angústia, um incômodo. Às vezes elas acordam de manhã, antes de você começar a fazer suas atividades, você acorda de manhã com um sentimento assim de que tem algo pra fazer. Sabe aquele compromisso que você fala, gente, eu tenho um compromisso na minha agenda, mas não tá na sua agenda? Sim. É algo assim, gente, preciso fazer algo, mas não é uma coisa do seu cotidiano. É um sentimento, uma vontade de fazer algo que, na verdade, gera incômodo. Essa vontade também, né, de crescer, de se autoconhecer, isso também vem como chamados. Então, na verdade, aqueles que estão sendo convocados, eles estão sentindo esse chamado mais como um incômodo mesmo. Mas quais falam, mas por que se eles são chamados, os trabalhadores da luz são chamados, por que eles estão sentindo incômodo? Porque, na verdade, é um incômodo para a gente sair da letargia, para a gente sair dessa paradeza, para a gente se movimentar. Às vezes a gente só se movimenta se a gente começa a ficar incomodado com aquele lugar que tá cômodo demais, que tá tudo muito, né? Então não, se a gente começa a ficar incomodado, isso gera movimento. E o que a espiritualidade quer são trabalhadores da luz que movimentem, que fomentem a consciência desperta, que fomentem o amor, que fomentem a fraternidade entre as pessoas. E no momento que tem muita gente que frequenta igrejas, frequenta missas, frequenta centros espíritas, centros umbandistas,
o fato de eu frequentar, eu estou atendendo esse chamado ou não? Eu tenho que fazer um a mais? O que seria um pouco essa diferença desse chamado para as pessoas que já frequentam algum movimento espiritual? Na verdade, se você já frequenta, o chamado é assim, agora tá na hora de você dar tudo de si, o seu 100%. Porque às vezes a gente se habitua também a frequentar. Então a gente começa a frequentar um templo, uma igreja, um centro kardecista, de umbanda, e a gente começa a frequentar e sabe, assim, começa a ficar assim uma coisa sem tanto compromisso espiritual. Não, eu frequento como se fosse um hábito, um hobby. E não é, na verdade, é para você frequentar para querer gerar mudança na sua frequência. Para você frequentar não para ficar recebendo, mas para você ser um doador também. Então é para frequentar, para doar, para agir, para fazer algo que impacte não só a sua história, mas a vida do outro também. E também, mesmo se você não frequenta um lugar, que você seja usado como um canal de luz. Você fala, sabe quando São Francisco de Assis fala naquela oração, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz? Às vezes você pensa assim, será que eu estou sendo um instrumento da luz no meu trabalho, na minha família? Será que eu sou aquela pessoa que coloca lenha na fogueira para todo mundo brigar? Ou eu vou ser um instrumento da harmonia para harmonizar os ânimos? Então eu acho que independente se você está frequentando ou não um lugar, é você sentir assim, eu estou me disponibilizando para ser usada, né, utilizada como um instrumento do amor de Deus, um instrumento da luz e um instrumento da revolução que precisa acontecer. Porque a gente está num momento que tem que acontecer uma grande revolução. E essa revolução que a gente quer é a revolução da consciência, é a revolução do amor. Ó, vou trazer uma pergunta agora minha pessoal. Vamos lá. Muitas vezes a gente está fazendo os trabalhos e em algum momento você se sente culpado por não estar fazendo algo mais. Você tem um sentimento interno falando, nossa, eu acho que faço, mas às vezes também acho que não faço. Esse sentimento de culpa é uma chamadinha falando, realmente está faltando ou não? Como que é isso? Eu queria te dar outra resposta, sabe? Mas a única possível no momento é, sim, esse sentimento de culpa, na verdade, é porque você sabe do seu potencial. Você sabe o tanto que você pode ainda oferecer e você não está ainda oferecendo tudo aquilo que você pode. Principalmente porque às vezes a gente fala assim muito, né? Eu tenho medo da escuridão, eu tenho medo do mal. Mas no fundo, o que a gente mais teme na nossa vida, e isso é bem engraçado, a gente teme a nossa luz. Nossa. A gente teme a nossa potência. Então, por a gente temer os nossos potenciais, os nossos dons, a nossa luz, a gente se esconde muitas vezes em um momento que a gente está precisando de se revelar. Porque eu acho que o Apocalipse, né? A etimologia da palavra Apocalipse é revelação. E a gente está em tempos de revelação. E qual revelação seria necessária nesse momento do chamado dos trabalhadores da luz? É a revelação da luz que cada um traz. É a revelação da sua força, do tanto que você pode se transformar. E às vezes você tem algo tão, sabe, bacana, tão interessante para oferecer para o mundo, e aí você teme a sua própria grandeza. E aí você fica fazendo, eu vou fazer o mínimo porque eu tô na minha zona de conforto. Porque quando a gente assume a nossa grandeza, a gente vai assumir também desconfortos para ter que trazer essa grandeza pro mundo. Então vamos lá, pessoal, agora chega de culpa, não vou sentir mais isso. Assume a sua grandeza, assume a sua missão e faça, porque às vezes a gente sabe no fundo que a gente precisa fazer. Todo mundo sabe. Eu tenho esse sentimento, muitas vezes vem, Sim. E aí eu falo, não, mas eu tô no movimento, mas então tem ainda algo a mais para dar, né? Tem que procurar para saber como fazer. Sim, e não só para dar pro outro, mas às vezes assim, tem coisas que a gente podia já ter resolvido dentro da gente. E a gente meio que deixa para depois. Uhum. A gente é engraçado, né? Um dia uma entidade falou isso lá na Dedil. A gente tem a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Mas a gente age como se nós fôssemos imortais, no sentido assim, que a gente sempre deixa pra depois. A gente fala, não, tem coisas às vezes que eu tenho que resolver com minha família, tem coisas que eu tenho que resolver de perdões que eu preciso, né, dar ou receber, eu tenho que harmonizar certas situações e eu vou deixando pra depois. Porque às vezes são situações incômodas, porque é difícil. Então eu acho que a gente tá num momento que 2023 vem nos chamar, que é um chamado à nossa responsabilidade, a assumir o que a gente precisa de assumir. Tanto as nossas questões, a nossa autotransformação, a nossa reforma íntima, como também assumir a nossa missão. Gente, a gente está aqui, se você nasceu, você está aqui no momento de transição planetária, é que você é uma chave, uma peça fundamental para essa transição planetária acontecer. E às vezes a gente acha assim, não, aquele parafusinho não vai fazer diferença nenhuma nessa máquina. Você tira aquele parafuso, a máquina desmonta todinha. Sim. Então, às vezes a gente acha que a gente é muito pequeno em relação ao todo. Mas nós todos somos peças, e somos peças chaves na transformação da realidade e do todo que a gente precisa hoje passar.
na Terra pra gente mudar de padrão dimensional. Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma propaganda feito de marketing mesmo, falando das pessoas que sempre deixam para depois. E foi bem interessante que em um momento eles falaram assim, olha, quem que são as pessoas que você ama? Sim. Ah, meu pai, meus amigos. Quantas vezes você fala por ano por eles? Eu falo 5, 6 vezes por ano. E quantas vezes você vê a pessoa? Uma a cada 2 anos, ou eu ligo uma vez por ano. E aí no final eles fizeram um cálculo mostrando, poxa, você tem agora 40, 50, 60 anos, geralmente as pessoas vivem a 80, então você vai ver só mais 16 vezes essa pessoa. É isso que você quer? E aí as pessoas caem em lágrimas porque elas querem ver muito mais. Ela fala, não, depois a gente marca um mês inteiro. E a pessoa vai deixando. Então esse chamado espiritual eu acho muito interessante, que chegou a hora, né? Agora é a hora da gente tomar uma ação mesmo. Se você não frequenta um movimento, independente se é um movimento espiritual, vai para a igreja, vai para as missas, começa a frequentar e se envolver. É um chamado mesmo para nós. É um chamado, e é um chamado mesmo, assim, e que a gente possa passar esse chamado para frente, sabe? Assim, porque eu penso assim, juntos somos mais fortes. Então, às vezes, assim, se você tem pessoas que você conhece, que pode compartilhar conhecimentos espirituais, pode compartilhar, inclusive, esse vídeo, ou informações que pode, na verdade, despertar essa pessoa para alguma coisa importante na vida dela, não deixe de fazer isso. Porque, às vezes, você está sendo utilizado ali como uma ferramenta divina, como um instrumento para ajudar não a si mesmo, não somente a si mesmo, mas para ajudar mais pessoas. A gente tem que voltar a se reconectar. E eu acho que a espiritualidade, independente da crença, da religião, ela é um caminho de reconexão. E a gente precisa dele pra gente poder fazer o que eles estão querendo, que é justamente colapsar essa onda bélica que está crescendo aí no mundo. Estamos chegando pro final agora, Sara. Para 2023, quais seriam os pontos, assim, as chaves finais que você deixaria? O que a gente deve esperar? Olha, muita coisa, eu queria fazer uma outra live de 2023. Já puxei o gancho, já era pra isso mesmo. Mas 2023, eu acho que o que a gente precisa, pontos-chave de 2023, é ação, é tirar das gavetas os nossos sonhos e começar a colocar eles no palco da nossa vida. Então, o que eles estão chamando pra gente é chamada a ação. É realmente um chamado, uma convocação pra gente agir. Então, a gente já ficou muito tempo tendo contato com várias conhecimentos espirituais, através de livros, vídeos, nesses últimos 50 anos, então, com a internet, né? Todo mundo teve acesso, todo mundo sabe o que deve ser feito, sabe o que é benéfico para a alma. Não só aquilo que é prazeroso, mas o que é benéfico. Então a gente tem que passar menos tempo no prazeroso, no entretenimento, na dispersão, que a gente está muito disperso, e isso é um perigo para 2023, a gente dispersar a nossa energia com coisas que não são importantes, e deixando sempre as coisas importantes por último, né? Então, em 2023, que a gente possa deixar essa energia de dispersão e focar naquilo que é importante. Que a gente possa pegar aquilo que a gente realmente sabe que a gente precisa, que é benéfico para nossa alma, e agir. Então, eu acho que 2023 vai ser um ano de muita ação. Muito obrigado, Sara. Eu agradeço. E que venham muitos próximos. Para vocês que estão acompanhando, lembrando, é o ano da ação. Então vamos movimentar, vamos frequentar, vamos se envolver mais com esse ano e um movimento muito mais espiritualizado. Para vocês que gostaram dessa palestra, gostaram dessa fala, esse bate-papo, compartilhe com todo mundo, com os amigos, parentes, com até desconhecidos. Vai falando, olha, essa palestra aqui eu gostei demais, esse bate-papo foi interessante. Se tem qualquer tipo de dúvida, também coloca nos comentários. Se tem vergonha, pode mandar no privado, como também alguns fazem. Desejamos um 2023 maravilhoso para todos e com muita ação.